Olá, você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E sim, galera, Dragon Ball Kakumei anuncia o seu fim e os fãs ficam revoltados. Recentemente, o roteirista de Kakumei e um dos principais nomes por trás dessa obra anuncia que o mangá será interrompido e pega os fãs totalmente de surpresa. Mas talvez você deve estar se perguntando agora, mas Augusto, o que diabos é Kakumei? E o que eu tenho a ver com isso? Bom, fica comigo que você vai descobrir. Veja só, se tu digitar aqui mesmo na busca do YouTube, Dragon Ball Kakumei, tu vai cair, galera, no Subsolo Geek, que é o canal que tornou popular esse mangá aqui no Brasil. Pra quem não sabe, Kakumei é um doujinshi, como chamado lá no Japão, um mangá independente, ou seja, ele não é canônico e muito menos oficial. Aqui no caso de Kakumei, basicamente, galera, 3 amigos se reuniram e decidiram criar uma história baseada em Dragon Ball Super. E de repente, se tornou popular, na verdade, muito popular. E atualmente conta com exatamente 30 capítulos. Diferente de outros fan-mangás, aqui, galera, a história e a arte revelam um capricho que eu nunca tinha visto antes em outros trabalhos dessa categoria. E assim, tem muito fan-mangá de Dragon Ball a rodo por aí, mas poucos se destacam de fato. Eu mesmo curto poucas histórias dessa categoria, mas Kakumei me chamou a atenção. Muitos dizem por aí que esse mangá é como se fosse Dragon Ball Z, mas quem fala isso é maluco, porque Kakumei trouxe uma proposta totalmente diferente. Ele deixou, galera, o universo de Dragon Ball mais dark. Conseguimos perceber a real grandeza dos poderes de cada personagem, o que agradou ainda mais os fãs que gostariam de ver isso acontecendo na série original. Talvez essa seja a razão de ter ficado tão popular, já que muitos fãs gostariam que Dragon Ball fosse mais violento e enfatizasse as consequências devastadoras de uma luta entre deuses, por exemplo. Esse cara que anunciou o fim de Kakumei é um francês chamado de Ludovic, que também se apresenta nas redes como Darkos. Foi ele, galera, quem deu início a essa obra lá em 2017, ou seja, já faz 9 anos que ele está envolvido nesse trabalho. E o que fez esse mangá ser bem sucedido na comunidade foi também o fato de Darkos ter aproveitado, galera, o final de Dragon Ball Super para dar continuidade e expandir a história, mostrando as consequências do pedido feito pelo Android 17 no final do torneio. Para quem não leu a história, esse é um resumo rápido. Em Dragon Ball Super, no mangá original, conhecemos 12 universos. Desses, galera, apenas 8 participaram do torneio, enquanto os universos 1, 5, 8 e 12 ficaram de fora por terem um nível mortal acima de 7. Só que, originalmente, galera, existiam 18 universos, ou seja, o Zenhou apagou 6, ficando apenas 12 no total. E é aqui, meu amigo, onde entra Kakumei. Darkos se aproveitou desse enredo para continuar de forma extraoficial a história de Dragon Ball Super. Em Kakumei, depois que o 17 pede para restaurar os universos que foram apagados, o dragão leva ao pé da letra e traz inclusive aqueles 6 que já não existiam mais. Porém, galera, o detalhe é que existia ainda um universo 19, conhecido também como Universo Zero. E esse universo misterioso é o principal responsável por iniciar uma guerra contra todos os outros universos. Bom, se tu não leu a história, depois lê, que é bem interessante. E apesar de Darkos ter começado em 2017, trazendo aí 2 capítulos, só foi em 2021 que de fato a obra ganhou notoriedade. Esse novo reinício começou a chamar atenção principalmente por essa imagem de capa do Goku acorrentado e também pelo novo estilo de arte, com traços mais detalhados e sombreados, trazendo aí um clima mais dark, mais sombrio, com expressões intensas e ângulos mais dramáticos e impactantes. Ali, os fãs perceberam, galera, que não era só mais um fan-mangá, existia um trabalho e um cuidado muito mais intenso aplicado aqui. Eu confesso que esse estilo de arte, galera, para um mangá não me agrada muito bem. Talvez porque eu aprendi a gostar de ler mangá por conta de Dragon Ball, que traz páginas limpas e com um fluxo de leitura que não cansa, e que você consegue entender em muitos casos sem nem mesmo precisar ler o balão de fala.
Mas sim, eu curto o Kakumei porque ele traz uma identidade própria. É Dragon Ball, mas ao mesmo tempo não é Dragon Ball. E não tenta parecer com a obra do Akira Toriyama. É como se fosse uma versão para um público mais adulto da série. Acho que isso resume bem. Mas, como todo começo tem um fim, em 2026, este ano, recentemente, os fãs receberam, galera, essa notícia de que o mangá será interrompido. Segundo o Ludovic, ele conta que tinha 20 anos quando começou e agora está com 30. E resolveu parar porque simplesmente seu gosto mudou. E galera, pela descrição dele aqui, basicamente ele entrou numa crise de meia-idade. Período onde surgem pensamentos como: o que eu fiz até agora valeu a pena? Eu estou onde eu queria estar? Ainda dá tempo de mudar alguma coisa? Bom, eu não julgo ele porque eu sei exatamente o que é isso. Ele continua dizendo que o artista por trás da obra, Labo, cansou de fazer 40 páginas de mangá, justificando que não tinha vida e que ficou algo meio que insustentável ao longo dos anos, principalmente agora que existem, galera, compromissos além de ficar horas e horas desenhando. Basicamente, quando os caras começaram a fazer esse trabalho, eles eram jovens e ainda estavam no ensino médio. Agora, depois dos 30+, onde os pensamentos sobre o futuro batem mais forte e a vida começa a cobrar mais pesado, acho que perceberam, galera, que não vale tanto a pena assim continuar desenhando. Eu não sei se eles ganham muito dinheiro com Kakumei e se ganham, aparentemente não é o suficiente para valer o trabalho, apesar de todo o prestígio dos fãs. Mas e aí, Augusto? Dragon Ball Kakumei realmente acabou? Galera, sim, pelo menos na versão do mangá. Porque segundo o próprio Darkos, Labo, o cara por trás da arte, continuará Kakumei por conta própria. Não desenhando o mangá, mas criando animações, isso mesmo. Pra ficar mais claro, ficou assim: Darkos e Renko, que cuidavam mais da parte do roteiro, meio que saíram fora em busca de outros projetos. E Labo, o mangaka, vai continuar, porém, trazendo aí Kakumei no formato de animação. Augusto, isso significa que toda a história contada até aqui será animada estilo Dragon Ball Z? Bom, eu não esperaria por isso, tá? Porque segundo o próprio Labo, a ideia é encerrar a obra trazendo aí a visão dele, o que dá a entender que esse será meio que um capítulo final em formato de animação. Só que muita gente que vinha acompanhando o Kakumei não gostou muito desse anúncio e começaram, galera, a hatear os criadores. Em particular, o Darkos, que gravou esse vídeo explicando o porquê do fim. Ao ponto, galera, de escreverem o seguinte, abre aspas: estamos recebendo muitas mensagens negativas e insultos, mas Dragon Ball Kakumei não está acabado. Estamos deixando de lado o mangá em papel para nos concentrarmos agora em filmes de animação. O projeto evoluiu, ele não parou. Fecha aspas. Mas é isso, já conhecia Kakumei, ficou triste pelo fim. Eu sei também que tem muita gente que comemorou esse fim, mas eu confesso que era um trabalho que de fato você percebe uma dedicação. E sim, eu fiquei triste, mas eu entendo o porquê do fim. Mas comenta aí, o que você acha? Se gostou, deixa o like e mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!